Tô nervoso. Fazia tempo que eu não encontrava uma plateia assim tão grande. Vou pra Copa amanhã. Não vou jogar, né? Mas vocês podem ficar mais tranquilos também. Mas vou ficar 40 dias longe dos meus filhos. Então a emoção tá à flor da pele. Eu sei que muita gente às vezes espera que eu venha aqui falar do meu trabalho, da minha paixão pelo que eu fiz, pelo que eu construí como profissional. Mas eu tenho tanto orgulho de falar sobre meus filhos e da relação que eu tenho com eles, que esse é o assunto que eu quero dividir e compartilhar com vocês. Falando em orgulho, tem uma coisa sobre meu filho mais velho, que é o Rocco. Ele tem 5 anos, vai fazer 6 em fevereiro, que eu me orgulho demais. É um negócio bem específico que eu aprendi dele, que ninguém sabe, só eu sei. Que é o seguinte: sempre que ele sai do banho, que eu vou botar a roupinha nele, ele gosta primeiro de levantar o pé esquerdo para colocar a roupa. E aí depois eu fiquei refletindo pelo qual motivo que aquilo me dava orgulho, né? Por que eu fiquei orgulhoso de saber que ele já levantava o pé esquerdo? Porque eu fiquei pensando, quantos banhos eu não tive que tomar com esse moleque? Quantas vezes a gente não deu banho, até eu reparar que toda vez que eu tentava botar a cuequinha, não era na direita, era na esquerda, que era sempre o pé esquerdo que ele levantava. Eu falei, cara, porque foram centenas de banhos, né? Banho todo dia, cara. É banho de banheira, enchendo a banheira com um monte de brinquedo. É aquele banho de chuveiro mesmo, contando uma historinha. De preferência 3 porquinhos, que ele pede toda vez. Ou Pinóquio, que eram as favoritas dele. Né, filho? E também tem aquele banho rapidinho, né? Aquele banho rapidinho quando você sente que a criança está com sono, que ela vai dormir mais cedo, que você vai poder aproveitar com a sua mulher o resto da noite. Aí dá aquele banho de gato, passa rapidinho ali, lava a cabeça bem rapidinho e bota ele para dormir. Muita gente se identifica, né, com essa rotina, com esse dia a dia. Então, esse pensamento foi me levando longe e foi me deixando orgulhoso por saber que eu estabeleci uma rotina com meu filho. Eu vou buscar ele todo dia na escola, eu chego da escola com ele, a gente vai tomar banho e a gente faz todas essas coisas todo santo dia, né? E essa rotina também significa presença. Eu estou ali com ele, presente e aprendendo com ele também, né? Que isso é o mais legal, como a gente aprende com os nossos filhos, né? Quando a gente aprende com os nossos filhos, essa troca de ideia, às vezes parece uma cultura inútil, mas acho que significa algo muito maior, que é a intimidade. Por exemplo, antes do Rocco nascer, eu só conhecia 2 dinossauros, T-Rex e Velociraptor. Lógico, quem conhece mais algum além desses? Você não conta, filho. Só aqueles que a gente vê no Jurassic Park. Mas com esse moleque, eu aprendi, ele com 3 anos, já me ensinou o que era o Paxéfalossauro. E o Lambeossauro. Sabia que tem um dinossauro bem pequenininho que chama Compsognathus? Pois é, eu não sabia. E eu aprendi tudo isso com ele. E eu acho que isso é bonito porque mostra não só a nossa intimidade, mas também uma conexão que não tem muito fórmula. Eu acho que a fórmula da nossa amizade, da gente estar perto, é a liberdade. É a liberdade de escolher as coisas, de gostar do que você quer gostar. Eu não preciso nem explicar muito para vocês o que eu sou um apaixonado, um maluco por esportes, né? Sempre fui, desde sempre, sempre gostei demais de esportes. E falei, cara, meu moleque vai ser que nem eu, já vou dar uma bola, ele vai chutar uma bola, e se não der vai ser um jogador de tênis, se não der vai ser um jogador de basquete, vai fazer esporte. E o Rocco nunca se conectou muito com os esportes. Ele nunca teve essa parte perto dele, e ele não gosta nem muito de competição em geral, né? É muito engraçado. E aí chegou esse período de Copa, a Copa chegando agora, álbum de figurinhas, todas as crianças, né, colecionando o álbum. Eu achei que era um bom momento para tentar reforçar essa conexão, para fazer essa paixão acender dentro dele, né? Então compramos o álbum, cara, sem sacanagem, assim, foi no 3º pacote de figurinha, ele abriu e já tirou o Vinícius Júnior. E aí eu falei, ê, filho, boa! Aí ele pegou, olhou, não titubeou, olhou a figurinha e fez, ê, papai, Timão! Além de ter entregado o time do pai, né? Ele mostrou que, cara, ficou feliz porque eu fiquei feliz, entendeu? E eu fiquei muito orgulhoso dele ter essa liberdade de saber quem é o Paxéfalossauro e não fazer a mínima ideia de quem é o Vinícius Júnior. Eu achei fantástico, ele pode, cara, ele pode fazer isso. E eu aprendi muito mais coisas com ele. Eu sempre gostei dos filmes de heróis, filmes da Marvel, então achava que era um especialista nesse assunto e descobri que não sei nada. Porque ele começou a ser uma máquina de aprender. E ele quis sair da Marvel e ir para os heróis das DC. E aí ele quis ir para os vilões da DC. Vocês sabiam que tem um vilão do Batman que chama Vagalume? Eu não sabia. E que tem o Sinestro. O Sinestro é o maior adversário do Lanterna Verde. Eu não sabia essas coisas.
E eu fui aprendendo isso com ele. E essa troca, eu acho que é a coisa mais bonita que existe. Porque às vezes a gente não consegue conectar, por exemplo, com o esporte, que ainda estou na insistência e estou trabalhando isso, eu consegui conectar na música. O Rocco tem uma lista de música deles que já tem mais de 50 músicas. Chama Rock and Rocco. É a lista deles, só tem rock and roll. Amanhã às vezes tenta botar um pagode, eu discretamente vou lá e... Essa não. E deixa os nossos rock lá. E ele ama Beatles, a banda favorita dele é Beatles. E tem uma música que o John Lennon escreveu para o filho dele, Sean, que chama Beautiful Boy. E tem uma frase que eu acho que é muito linda e que eu gosto de falar para os pais. Ele fala assim em inglês primeiro. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Ou seja, a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Então não fica fazendo muito plano, né? É lógico que algumas coisas a gente tem que programar, a gente tem que fazer na nossa vida, porque é a parte prática, mas vive intensamente com seu filho, compartilha, presta atenção no que ele está falando, quando às vezes você está ali no celular e ele está falando com você. Quantas vezes o Rocco já não me deixou constrangido quando ele vira para mim e fala, chega de blue light, papai. Quem falou isso para ele, né? Essa troca realmente é intensa. E aí, além de tudo, nessa frase do John Lennon, me lembra uma coisa, não adianta a gente planejar tudo, porque às vezes acontecem coisas que a gente não planeja, né? A gente tem um sítio aqui no interior de São Paulo, e no primeiro mesmo, não é história para ficar bonito. No primeiro dia que a gente foi para o sítio, a gente estava brincando na piscina, e é aquela piscina que tem aquela partezinha mais rasa, sabe? Que tem aquela prainha assim para a criança ficar ali, correr, brincar. Então a gente estava brincando ali, eu jogava um brinquedo e a gente via quem chegava primeiro. Só que ele ia correndo pela prainha e eu ia nadando para dar uma vantagem para ele chegar no brinquedo. E toda vez que ele chegava no brinquedo, eu pegava no pé dele, puxava ele, não deixava ele pegar o brinquedo, a gente ficava rindo. Aí teve uma hora, eu já vou ver as mamães me recriminando, botando a mão na cabeça, mas é por isso que a gente chama pai, não chama mãe, né? Eu fui pegar o pé dele, não consegui dar um tapa. Quando eu dei o tapa no pé, ele se desequilibrou, caiu para o lado direito e enfiou a quina na quina da piscina. A cabeça... Nossa, foi isso mesmo. A quina, assim, aqui. E fez um corte no supercílio. E é assim que rolou esse corte, cara. Aí foi grito, foi choro, foi desespero, foi loucura. Era eu. Totalmente desesperado com aquilo que tinha acontecido. Ele não tinha percebido direito o que aconteceu, ele ainda estava meio atônito, não percebeu que tinha cortado nada. Mas quando ele viu que eu estava daquele jeito, totalmente alterado e desesperado, aí sim ele começou a chorar. E aí eu não sabia se eu me sentia mais culpado por ter derrubado ele naquele momento ali, ou por ter passado todo aquele desespero para ele, né? Porque ele olhou para o pai, viu o pai daquele jeito, ele começou a chorar, ele não estava nem sentindo ali direito. E ali acho que até hoje ele tem uma cicatriz bem pequenininha assim no supercílio direito, ficou bem pequenininho, mas acho que a marca maior ficou em mim, né? No meu aprendizado, a cicatriz para mim foi muito mais profunda. Eu aprendi ali, acho que quase na marra, que agora eu sou o pai, né? Eu não sou mais o filho. Então que eu não poderia mais me comportar daquela maneira, independentemente do que acontecesse. A gente teve outras provas, né? Durante os outros anos, é lógico, ele é um menino, então apronta muito. E eu sinto que eu aprendi. Eu sofro, mas eu sofro calado. Nem que eu tenha que ir lá no cantinho fazer o meu chorinho lá, mas pelo menos que eu não demonstre, que eu não mostre aquilo na frente dele. E acho que todo pai, né, quando a gente vê nosso filho evoluindo e mudando e sendo tendo cada vez mais a sua própria personalidade, a gente fala, ai meu Deus, como é que vai ser no futuro meu filho? Ai, quando ele for adolescente, ai meu Deus, o que ele vai aprontar? E acho que a gente vai buscar esse feedback, esse retorno, a gente vai conversar com os nossos amigos, né? Meus amigos, por acaso, têm filhos mais velhos, né? Então você vai lá, tenta conversar com um amigo e ele conta, até dão boas dicas, né? Contam como é a reação dos filhos. Só que não adianta, né? Porque cada filho é diferente. Não adianta. Agora eu tenho o Leon de 8 meses, que é totalmente diferente do Rocco. De igual, ele só tem as perninhas tortas do pai, igualzinho. 2 filhinhos com a perninha torta, muito lindo. E eu acho que essa missão acaba sendo aquela velha história de trocar o pneu com o carro andando. A gente vai se adaptando ao jeito que é cada filho, a situação que acontece, a situação que a gente está inserido ali também. E eu acho que o pai, quem é pai de mais de um filho aí? Quem tem 2 ou 3, levanta a mão, deixa eu ver. Boa. Todo pai que tem mais de 2, 3 filhos tem razão quando fala que um filho não é igual ao outro, né? Acho que essa frase é quase 100%. Tirando gêmeos. Alguém tem gêmeos? Porque às vezes gêmeos são parecidos. Tem gêmeos? São diferentes. Falando, tá vendo? A gente vai... No horóscopo não bateu. Era justamente o que eu ia falar, isso que tem muito a ver. É muito louco como, por exemplo... Tá bom, filho? Por exemplo, o Rocco, quando era bebezinho, ele gostava de dormir aqui,
né, de comprido, com a cabeça aqui apoiada aqui, ele dormia aqui. Já o leão, ele gosta de dormir mais em pezinho, então eu tenho que botar ele aqui e colar aquela carinha aqui e ficar sentindo aquele cheirinho de bebê maravilhoso, né? Que eu não sei por que eles perdem, né? É muito injusto eles perderem isso. Qual o mês que isso acontece, né? Que aquele cheirinho maravilhoso vai embora. Eu sempre fico me perguntando isso. Como eles são diferentes, né? Então, o Nana aqui vai dormindo e vai dormindo. Eu vejo o leão, por exemplo, o Rocco, quando era bebê, eu chegava, às vezes, em casa, ele continuava brincando, não estava nem aí. O leão, eu chego em casa, ele quer pular do cadeirão, ele bate na comida, ele quer vir no meu colo de qualquer jeito. Aí eu penso, 22 de fevereiro, menino é de peixes, carente, amoroso. São de peixes, né? Eu percebi, devo perceber. E você vê como são realmente crianças diferentes. Aí eu fico pensando, e o leão, hein? Será que ele vai ser time Vinícius Júnior ou ele vai ser time Pachycephalossauro? Fica naquele pensamento. Mas para ser muito, muito sincero, eu não me importo. Eu quero que ele seja quem ele quiser ser, que ele goste do que ele quiser gostar. Acho que a minha missão é incentivá-lo da melhor maneira possível. Que nem eu fiz com o Rocco, sabe? Hoje todos os heróis da DC e da Marvel e todos os dinossauros que vocês puderem imaginar, ele conhece. E eu fico respirando às vezes e fico pensando nas próximas aventuras do Leon, porque eles têm uma distância de 5 anos, praticamente, né? 4 anos e pouquinho. E aí, vou contar, a gente sabe que essa vida de pai não é só a vida de herói, né? Às vezes a gente também é vilão, né? E uma vez eu fui dar um banho no Rocco, e a gente foi tomar banho e ele estava fazendo manha, aquela manha, não, eu não vou lavar a cabeça hoje porque o shampoo arde, vai arder meu olho e eu nunca mais vou usar shampoo. E a gente, cara, às vezes está com outras coisas na cabeça, está com o estresse do dia a dia, e eu estava dando esse banho nele, ele não queria, eu me irritei, e gritei com ele. Quando eu gritei com ele, eu vi o impacto que ele teve instantaneamente. A cara dele mudou na hora, ele ficou com uma cara tipo, que é isso, cara? Você nunca falou assim comigo, o que está acontecendo? Eu senti aquilo no olhar dele, aquilo me machucou, aquilo me impactou. E eu fiquei com isso na cabeça, a gente meio que resolveu na saída do banho ali, mas aquilo ainda estava me incomodando. No dia seguinte, no outro dia, eu fui buscar ele na escola, como eu faço todos os dias, e falei, cara, vou pedir desculpas para ele de novo. Quando eu tirar ele lá da escola, vou conversar, vou perguntar se ele lembra do banho de ontem e vou pedir desculpas, porque, eu realmente me irritei com uma coisa trivial. E eu tenho certeza que muita gente aqui acaba se identificando, né? Como às vezes a gente acaba perdendo a paciência por uma coisa boba, né? E aí saímos da escola, quando a gente começou a se afastar ali da multidão da escola, um pouco antes de entrar no carro, e eu respirei para pedir desculpa para ele, ele falou, papai, eu queria falar uma coisa para você. Eu falei, fala filho. Pai, eu não gostei do banho de ontem. Eu fiquei muito magoado. Eu estou muito chateado. E aquilo me impactou, mas aquilo me deu muito orgulho também, porque me remeteu à minha adolescência. Porque quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu usava brinco. E meu pai não admitia que eu usasse brinco. Para ele, aquilo era motivo de briga, e às vezes ele ficava sem falar comigo. Meus pais são separados desde que eu tinha 3 anos de idade. Então, se eu fosse de brinco para a casa do meu pai, passar o fim de semana com ele, ele não falava comigo. E eu, mesmo com 14, 15 anos, eu não tinha a liberdade, a coragem de argumentar com ele, conversar sobre aquele assunto e tentar entender por que eu não posso usar brinco. Sabe o que é o mais engraçado hoje em dia? Meu pai tem 65 anos e usa brinco. É muito louco. Mas eu fiquei muito feliz porque o Rocco teve a liberdade e a coragem e saber que ele tinha essa consciência, essa clareza de poder falar com o pai, de se expressar aos 5 anos e falar, pai, você está errado. E eu realmente estava errado. E aquilo me marcou muito. E aquilo me fez ver como essa jornada vale cada momento, né? Até através de um momento que foi desagradável, uma coisa que foi chata, ele me mostrou a construção da personalidade dele e o quanto que essa proximidade, né? Quanto que essa presença faz toda a diferença para você ter essa intimidade. Porque eu com meu pai, só via meu pai aos fins de semana, meu pai sempre trabalhou muito, porque ele também era um cara que trabalhava com esporte, a gente não tinha essa intimidade. A gente não tinha essa proximidade que eu tenho com ele hoje com 5 anos. Como disse para vocês no começo, eu sei que ainda mais, né, um dia antes de ir para a Copa, muita gente cria expectativa. O cara vai vir aqui falar da Copa, da experiência profissional dele e tal. E quando eu pensei em fazer um TED, quando eu fui convidado, a primeira coisa que eu pensei foi falar dos meus filhos. Porque é a missão que eu me sinto mais orgulhoso de executar, mais preparado para fazer e que eu tenho mais vontade de compartilhar com as pessoas, de contar para as pessoas. Porque realmente é um negócio verdadeiro, é um negócio genuíno.
eu lembro que a Rafa, muito engraçado, sempre me perguntam, quando é que virou a chavinha para você de pai? E essa coisa para mim foi uma das coisas mais assustadoras, porque foi de um dia para o outro. No dia que a Rafa me disse que estava grávida, que foi até engraçado, a gente tinha assistido no dia anterior o documentário do Cristiano Ronaldo. Quem já assistiu o documentário do Cristiano Ronaldo? Levanta a mão. Algumas, né? O Cristiano Ronaldo, ele é bem afetuoso com o filho, né? E ele ficava o tempo inteiro, ele tá com o filho e fica, beijinho no pai, dá um beijinho no pai, dá um beijinho no pai. E quando eu cheguei em casa, a Rafa falou, dá pra você vir aqui em casa? Eu fui. Aí ela levantou a camiseta e estava escrito beijinho no pai. E ali onde a gente mora tem um colégio, uma escola bem pertinho. E toda vez que eu passava na frente dessa escola e eu via adolescentes de 15, 16, 17 anos, eu lembrava o quê? De mim. Falava, moleque, eu com essa idade, né, mãe? Fala sério, nossa, eu era um estouro, que eu aprontava, que eu fazia para lá e para cá, como é bom ser adolescente, causar. No dia seguinte, que eu fiquei sabendo que a Rafa estava grávida, eu passei na frente dessa mesma escola e eu vi esses mesmos moleques, eu falei, ai meu Deus do céu, como é que vai ser com meu filho? Né? Um dia, cara, um dia sua vida muda completamente, né? É uma loucura, mas também eu fico feliz de saber que qualquer coisa que ele passar, qualquer dificuldade, qualquer alegria, qualquer momento que esses moleques precisarem de mim, eu tô aqui, cara, eu vou estar presente. E isso é o que me faz respirar, ficar mais tranquilo, saber que quando eu voltar daqui 35 dias do Catar, eles vão me amar como eles me amam, eu vou amá-los como eu amo eles, e que a gente ainda bem que hoje tem um FaceTime, né, para fazer, para a gente se ver ali ao vivo, porque você já começa a planejar como é que vai ser essa jornada, como é que vai ser essa distância, porque a gente nunca ficou tanto tempo separado. E aí a coisa mais engraçada, quando eu estava escrevendo esse texto, eu falei, cara, eu preciso achar um fechamento. Eu preciso achar uma frase bonita, alguma coisa que resuma o que eu vou trocar de ideia com o pessoal, com o que eu vou compartilhar. E não vinha. E aí, semana passada, eu tive a reunião final de pais e mestres na escola do Rocco, no colégio dele. E a professora estava mostrando para a gente um pouco do que eles tiveram nesse semestre, como é que foi. Tinham 12 pais e mães, 2 homens. Vale lembrar, né? Por isso que é importante a gente que é pai ter essa presença. A gente, né? Por que vai a mãe e não vai o pai? Né? Então, isso me marcou também olhar e ver, só tinha eu e mais um pai. E que é um paizão também, que eu já me conectei, um cara que eu já me conectei ali. E eles começaram a mostrar as coisas que eles tinham feito, tantas coisas lindas na escola, e a gente super orgulhoso. E a professora começou a passar algumas coisas que eles tinham passado, e numa hora ela mostrou uma poesia, cara. Na verdade, é uma parte de um livro chamado O Educador, da Madalena Freire. Estar vivo é estar permanentemente em conflito, produzindo dúvidas, certezas sempre questionáveis. Estar vivo é assumir a educação do sonho no cotidiano. Valeu, gente. Muito obrigado. Beijo, filho. Te amo. Tamo junto sempre.